Opa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 7 gatilhos mentais testados e comprovados para você aplicar nos seus anúncios e melhorar os seus resultados. Então, vamos nessa! Opa, aqui quem fala é o Léo, e se você não me conhece, eu sou gestor de tráfego aqui na Infocus, trabalho com marketing digital há 4 anos e há 2 anos, mais especificamente, com anúncios na internet. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 7 gatilhos mentais comprovados para você usar nos seus anúncios no Google, no Facebook, no Instagram, no YouTube, para melhorar a sua conversão, os seus resultados de maneira geral. E antes de eu falar, da gente partir aqui para o conteúdo, eu tenho que te dar um recado muito importante, te avisar uma coisa muito importante. Na real, não vou te avisar, eu vou te pedir uma coisa muito importante. Esses gatilhos mentais que eu vou ensinar aqui no vídeo hoje são muito poderosos. Eles realmente funcionam muito, mas muito bem. Por isso eu peço para você que use eles da melhor maneira possível. Sempre com integridade, não mentindo, não forçando a barra. E 2, que você use eles para vender coisas úteis para as pessoas, que você não use esses gatilhos da forma errada para vender coisas ruins para os seus seguidores, tá? Para sua audiência, porque no longo prazo você vai perceber que isso não é o melhor caminho e isso vai te prejudicar ao invés de atrapalhar. Então pense sempre no longo prazo, com um trabalho sério, vendendo coisas boas, produtos bons e sempre com integridade em primeiro lugar, beleza? Então sem muita enrolação, que eu não gosto de enrolação, bora pro conteúdo. E antes de eu falar sobre os gatilhos especificamente, tem que te falar o que é um gatilho mental, caso você não saiba. Nós, seres humanos, somos seres emotivos, tá? Isso é fato. Nós somos muito emotivos. A maioria das ações que a gente toma na nossa vida são induzidas pela emoção e não pela razão. A compra, por exemplo, é uma delas. A maioria das compras que nós fazemos é a nossa emoção, a flor da pele, que faz a gente tomar aquela ação. Não é a nossa razão no comando. E o gatilho mental é um gatilho e ele começa alguma coisa, né? Ele é um estopim para alguma coisa. E o gatilho mental é um estopim de uma emoção ou de uma sensação que vai levar você, consequentemente, a tomar uma ação, tá? Então, isso é um gatilho mental. O primeiro gatilho mental que eu vou falar no vídeo de hoje é o da escassez. Você já deve ter ouvido falar muito por aí. Eu comecei por ele porque ele é bastante conhecido. O gatilho mental da escassez causa duas sensações bem ruins para o ser humano, bem intrigantes para o ser humano. Que é a sensação de limitação e sensação de perda. Por que limitação? Quando alguma coisa é limitada, a gente tende a dar mais valor naquilo. Quando a gente tem muito de alguma coisa, tem aquele abundância, tem para toda hora, sempre que você tem muito daquilo, a gente tende a dar menos valor. Tá? É só perceber a madeira, por exemplo. Madeira tem tem muita árvore, então a gente não dá valor, mesmo sabendo que aquilo é importante. Já o diamante é muito mais escasso e por isso ele tende a valer mais na nossa percepção. Tá? A limitação é a mesma coisa. Ninguém gosta de se sentir limitado. Tá? É basicamente o que eu acabei de falar. Limitação é uma sensação muito ruim. E a segunda é a sensação de perda. A gente só tende a valorizar alguma coisa de verdade quando a gente perde. E quando se trata de uma oportunidade, não é diferente. A gente vê uma oportunidade que parece muito, mas muito boa. A gente não dá muita atenção. E quando aquela oportunidade passa, a gente tende a valorizar mais. Então, o gatilho da escassez causa essas duas sensações ruins no ser humano, no seu usuário, na sua audiência, e leva ele a tomar alguma ação com medo de continuar limitado, de perder aquilo que é limitado, tá? Ou de realmente perder uma coisa que dê a entender para ele que ele não vai conseguir ter novamente, tá? Alguns exemplos aqui muito utilizados são últimas vagas, últimos dias, ou até acabar o estoque, apenas X vagas. Então, reparam, apenas X vagas, é limitado, é um número específico de vagas. Ou apenas essa semana, então também é uma coisa limitada, é apenas naquele período, se passar, pode ser que ele não tenha de novo, tá? Então, esse é o gatilho mental da escassez. Eu estou olhando para o lado aqui, só para avisar vocês, que eu estou com uma colinha com alguns títulos, headlines que eu separei para vocês, usar nos anúncios, tá? Eu posso deixar aqui na descrição depois, para vocês poderem copiar e colar, mas alguns exemplos de headlines com esse gatilho mental. E o segundo é o gatilho mental da especificidade. Quando a gente é específico em alguma coisa, quando a gente fala alguma coisa de forma mais específica, parece mais real, tá? Sempre parece mais real. Quando você dá detalhes de alguma coisa, quando você dá um número específico, um momento específico, detalhes mesmo mais específicos de algum assunto, de alguma coisa que você está falando, é muito mais real. Se eu falar para você assim, você vai ter muito resultado em muito pouco tempo.
tá? É muito vago, muito resultado quanto, muito pouco tempo quanto. Isso tudo é muito relativo e dá a entender que você não passa muita confiança, tá? São frases mais ou menos soltas, perdidas, muito amplas, e isso não passa muita confiança. Agora, se eu falar para você, por exemplo, você vai ter 35% a mais de resultado em 45 dias aplicando 2 horas por semana. Parece muito mais palpável, muito mais, muito mais verdadeiro mesmo, né? Então é muito mais fácil de você acreditar em alguma coisa, alguma história, por exemplo, que eu vou falar daqui a pouco, que é um outro gatilho mental, quando tem detalhes, quando é específico. E o gatilho mental da especificidade é muito poderoso, tá? Então é ser específico no que você falar, não ser vago, não ser muito amplo, tá? Separei aqui, por exemplo, um outro gatilho mental que vai parecido com o gatilho da escassez, é apenas X vagas. Se eu falar assim, por exemplo, apenas 52 vagas, apenas 18 vagas, tá? É um gatilho mental da escassez, juntamente com o gatilho mental da especificidade. São dois gatilhos poderosos combinados e isso aumenta muito o seu resultado, porque você é específico. Você não está falando poucas vagas, tá? Poucas vagas quanto? Últimas vagas quanto? Ou seja, específico, de números específicos para a sua audiência. Outro exemplo, mais de 28 clientes atendidos, barra satisfeitos, pode ser um, pode ser outro. Então você dá números específicos para aquilo e parece muito real, tá? Se eu falar para você, eu tenho muitos clientes satisfeitos, tá, beleza, eu tenho mais de 28 clientes satisfeitos, eu tenho 28 clientes satisfeitos, é muito mais verdadeiro, tá? Ou dá a entender que é. Outro exemplo que eu peguei aqui, remove até 55% das bactérias em menos de 2 semanas de uso. Olha só como é específico isso aqui. Então, é muito mais palpável. Aumentem até 35% as suas chances de sucesso aplicando 2 horas por dia durante 45 dias. Então, sempre procure ser específico nas suas informações. Uma outra aqui é o embasamento científico. Tá? Quando você tem provas científicas, quando você tem a ciência a seu favor, tá? Isso também torna muito mais real, mais palpável aquilo que você está falando. A gente tem uma tendência natural a acreditar em cientistas, por exemplo, tá? Porque são pessoas que estudam, que têm dados comprovados, números que aquilo realmente funciona, que aquilo realmente é verdade, tá? A gente não sei por que tem essa tendência. Então, quando você tem apoio científico, você tem que essa informação e você apoia você quer a ciência, né? Você apoia a sua informação na ciência, aquilo passa a se tornar muito mais real, muito mais autoridade, tá? Os cientistas são uma autoridade. Então eu diria que o embasamento científico é um gatilho mental da autoridade baseado na ciência, tá? Um jeito legal de definir aqui. Então, se você é da área da saúde, por exemplo, e quer dar alguma informação no seu anúncio ou na sua landing page, coloque sempre a fonte científica daquilo, tá? Alguns exemplos comprovado cientificamente, segundo o doutor X ou PhD X, tá? Ou o professor com doutorado da Universidade X, segundo a Universidade XYZ, Oxford, Harvard, Stanford. Então, tudo isso torna muito mais real e verdadeiro aquilo que você está falando. Um outro muito comum é comprovado por X especialistas em todo o Brasil. Aqui, de novo, você pode combinar gatilhos mentais, da especificidade e o gatilho mental do embasamento científico. Por exemplo, comprovado por mais de 34 especialistas em todo o Brasil. Olha como é específico e como tem a ciência apoiando a sua informação. Então, esse é um gatilho mental muito legal. E aproveitando aqui o meio do vídeo, eu postei essa semana lá no nosso Instagram, postei hoje na real, um post sobre 8 gatilhos mentais. Esse vídeo tem 7, lá eu postei 8, um a mais. Então, se você não segue a gente no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso Instagram, é só você clicar e seguir a gente lá. Nós postamos conteúdo 2 vezes por dia sobre marketing digital, sobre anúncios na internet, sobre vários assuntos que você pode ter interesse. Então, se você quer saber mais, é só clicar aqui e seguir a gente lá no Instagram, beleza? E o quarto gatilho mental de hoje é o gatilho da prova social. Muita gente confunde o gatilho da prova com o gatilho da prova social. Quando você tem uma prova, é uma prova que aquilo funciona, tá? É você, por exemplo, ter uma pessoa ou você mesmo falar que aquilo funciona com números, com dados, mostrar que aquilo funciona, tá? Provar realmente, por A mais B, que aquilo funciona. Quando você tem mais de uma prova, você tem ali 5, 10, 20 provas, aquilo é uma prova social. A sociedade como um todo, muitas pessoas, então, não como um todo, mas muitas pessoas, né, estão provando que aquilo funciona. Um exemplo aqui é você ser o dono de um restaurante e você falar para mim,
Meu restaurante é muito bom, eu posso te provar. E você me dá argumentos por A mais B que o seu restaurante é bom. A prova social seria equivalente a sair um grupo de 4 amigos do seu restaurante e falar para mim que o seu restaurante é muito bom, que ele é muito agradável, que a comida é boa, que o preço é bom. Então isso é uma prova social. São mais pessoas comprovando que aquilo realmente funciona, tá? Então essa é a diferença de prova para prova social. E é um gatilho muito forte que você consegue por meio nada mais, nada menos do que de depoimentos, tá? Pessoas falando que aquilo que você está falando realmente é verdade, que o seu produto funciona, que o seu serviço funciona. E o gatilho da prova social é muito forte porque nós, seres humanos, se sentimos confortáveis ao ter opiniões de outras pessoas. Quanto mais pessoas falam sobre aquilo, mais burro a gente se sente por não estar participando daquela oportunidade, não ter comprado aquele produto. Tá? E se você está na dúvida, outras pessoas falando que aquilo funciona, deixa você mais confortável porque são mais opiniões. Tá? A prova de que o ser humano gosta de ouvir opiniões alheias, de ver o que as pessoas pensam, são os canais de React. Tá? O React nada mais é do que você assistindo o mesmo vídeo que você já assistiu com a reação de uma outra pessoa. Então a gente tem essa necessidade de saber o que outras pessoas pensam daquele determinado assunto. Então, por isso o gatilho da prova social é extremamente poderoso. O quinto gatilho do vídeo de hoje é o gatilho mental da história. Tá? Esse é um dos gatilhos mais poderosos e eu vou te falar por quê. Primeiro, porque todo ser humano adora ouvir história. Eu adoro ouvir história, você adora ouvir história, todo mundo adora história. Quando você conta uma história, tanto a mente de quem conta quanto de quem escuta a história, tem várias partes do cérebro que se ativam ali. E, segundo a pesquisa, né, que eu não lembro quem fez agora, são partes do cérebro parecidas. Então, a história conecta as pessoas, tá? Vou deixar, se lembrar aqui na descrição, o link da pesquisa que eu vi, tá? Então, a história conecta as pessoas, gerar conexão é muito importante, você deve saber disso, principalmente com o seu prospecto, com o seu cliente, tá? Então, a história é muito poderosa por isso, porque ela gera conexão. E também por um segundo fator aqui, é que você não pode discordar de uma história, tá? Você pode acreditar ou não, se aquilo é verdade. Mas você não pode discordar porque eu estou te contando aquilo que realmente aconteceu. Então você não tem a opção de discordar ou não, de discordar, né, daquela história, porque é um fato que eu estou te contando. E terceiro, a história permite que você insira dentro dela vários outros gatilhos mentais. Por exemplo, eu posso colocar o gatilho mental do embasamento científico na minha história. Eu posso colocar o gatilho mental da especificidade na minha história. Eu posso pegar vários gatilhos mentais e colocar dentro da minha história. Aproveitando uma pequena pausa aqui, existem muitos e muitos gatilhos mentais. Eu separei 7 nesse vídeo, que são os que eu mais uso no meu dia a dia. Mas se você quiser que eu traga mais aqui, uma parte 2 desse vídeo, é só você comentar, deixar o seu like, que eu trago uma parte 2 com mais gatilhos mentais para vocês. Beleza? Então, continuando aqui, a história é um gatilho mental muito poderoso. Então, você sempre deve usar a história nos seus vídeos, nas suas postagens, sempre que você puder. Sempre é bom relembrar, né? Nunca forçando a barra, sempre com histórias verdadeiras, integridade em primeiro lugar, e sempre que for cabível você contar histórias para a sua audiência. O sexto gatilho mental de hoje é o gatilho mental da similaridade. Tá? Esse gatilho mental é muito curioso, porque ele pode ser uma coisa boa, um grupo bom e um grupo ruim. Como assim? O que é similaridade? Nós, seres humanos, por natureza, ficamos mais confortáveis com grupos de pessoas, estando com pessoas parecidas com a gente. Tá? Isso é natural, a gente gosta disso. A gente sempre está em grupos. O ser humano tem a necessidade de pertencer a determinados grupos bons, que ele quer participar. Mas, por outro lado, a gente também tende a não querer participar de alguns outros grupos que ninguém quer participar. Como assim? Todo mundo quer estar no grupo dos vencedores, da pessoa que venceu na vida, que ganhou, que teve sucesso. E ninguém quer estar no grupo dos fracassados, dos perdedores, que não conquistaram nada na vida. Então, tem grupos que todo mundo quer fazer parte e grupos que ninguém quer fazer parte. E esse é o gatilho mental da similaridade. Por exemplo, faça parte do seleto grupo dos maiores empresários do Brasil. Se você é empresário, você quer fazer parte desse grupo. Todo mundo quer. Você não quer fazer parte do grupo dos piores empresários do Brasil. Ninguém quer fazer parte disso. Então, esse é o gatilho mental da similaridade. Você pode ativar esse gatilho de várias maneiras. O gatilho mental da história também pode ser usado para ativar o gatilho mental da similaridade. Quando você fala para a pessoa que você já passou o que ela passou, é o gatilho mental da história em ação, contando para ela, e o gatilho mental da similaridade, porque vocês são parecidos, você sabe o que ela passou, então provavelmente você tem
a solução para aquele problema, como é que você venceu aquele problema, tá? No caso, né, que seria aqui um problema. Então, a similaridade também conecta as pessoas, porque a sua audiência entende que você e elas são parecidos em alguns pontos, tá? Então, o gatilho mental da similaridade é um que não é muito falado, mas eu gosto bastante de usar ele, porque para mim ele funciona muito bem, eu tenho certeza que pode funcionar muito bem para você também, beleza? E por último, o gatilho mental da curiosidade. Isso também é muito comum, o ser humano por natureza é curioso, eu sou curioso, você é curioso, tá? E esse é um gatilho mental muito utilizado e ele é pouco percebido, digamos assim, tá? A nossa curiosidade é uma coisa que a gente tem tão natural que às vezes passa percebido esse gatilho mental. Então, com certeza você já deve ter visto algum título assim, o que nunca te contaram sobre tal assunto, ou você não vai acreditar no que ele fez para conseguir tal coisa, ou o segredo por trás do sucesso de tal coisa, de tal pessoa, tá? Esse é um gatilho mental da curiosidade, tá? Esse gatilho pode ser misturado com alguns outros bem interessantes também. Tem um outro gatilho muito legal, que é o gatilho dos gigantes, eu gosto de chamar assim. Como assim? Se eu falar para você assim, ó, veja nesse vídeo o segredo do sucesso do seu João. Quem é seu João? Ninguém sabe quem é seu João. Nem conhece esse cara, ninguém quer saber do segredo do sucesso do seu João. Agora, se eu falar para você, veja nesse vídeo o segredo por trás do sucesso do Instagram. Olha como é diferente. É muito mais curioso. Por quê? Porque o Instagram é grande, ele é um gigante. Então todo mundo quer saber o segredo por trás do sucesso do Instagram, tá? Então esse gatilho da curiosidade, ele pode ser mesclado com outros gatilhos muito interessantes, tá? Um outro exemplo aqui é o gatilho mental do inimigo em comum. Tem aquela frase, como é que fala? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Acho que é isso. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. E essa é uma frase que cai muito bem para explicar esse gatilho mental. Por exemplo, o que os donos de academia não querem que você saiba. Esse é um gatilho mental duplo, digamos assim. Um gatilho mental do inimigo em comum, que são os donos de academia, e um gatilho mental da curiosidade. O que eles não querem que eu saiba? O que eu não posso saber? Por que esses caras não querem que eu saiba isso? Então, são dois gatilhos mentais poderosos usados juntos. Outro exemplo, o que os grandes bancos não querem que você saiba, o que o governo não quer que você faça. Então, são gatilhos mentais poderosos usados de forma conjunta, tá? Então, esse é o último gatilho mental de hoje. Eu separei esses 7 para vocês. Existem muitos outros, como eu falei. Então, se você quiser, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou trazer aqui para o canal uma parte 2 de gatilhos mentais. E se você assistiu até aqui, eu tenho um recado muito legal para você. Se você quer aprender mais sobre anúncios na internet, sobre Facebook Ads mais especificamente, eu deixei aqui na descrição um e-book gratuito para você de Facebook Ads que você pode baixar para ajudar você a entender mais de anúncios e aplicar os gatilhos mentais que eu te ensinei hoje nas suas campanhas e nos seus anúncios, beleza? E se você quer ir um pouco mais a fundo, aprender tudo, realmente tudo sobre Facebook, Instagram, Google, YouTube, o primeiro link da descrição é a lista de espera da Universidade em Foco, que é a nossa comunidade de marketing digital. Lá eu ensino realmente tudo que eu sei sobre marketing digital, sobre anúncios online, que é o que eu faço. Eu realmente documento meu dia a dia, tudo que eu vou fazer de campanha, de anúncio, eu gravo e vou postando lá para os alunos, tá? No momento, as vagas estão fechadas, mas você pode se inscrever aqui e ser avisado assim que a próxima turma for aberta. Se você não quiser, não tem problema. Segue a gente lá no Instagram, que tem muito conteúdo gratuito. Tem o link do nosso blog também, conteúdo em texto para você que gosta de ler e se aprofundar em vários assuntos. E beleza, tá show de bola. Espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo, que seja um conteúdo que te ajuda você a melhorar seus resultados. E se você tem alguma coisa que você acha que faltou nesse vídeo, que eu poderia falar melhor, é só você comentar aqui, que eu vou ficar muito feliz com o seu feedback. Beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo vídeo.